Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira com vocês? Mais um vídeo pro canal, não tem esse canal. O vídeo de hoje é aquela velha história, não faz sentido, discorde comigo, não tem nada demais, apenas a minha opinião de bosta. E a minha opinião de bosta do vídeo de hoje é sobre esse quadro, sobre essa imagem, ou essa pintura que está aqui na tela, chamada A Última Ceia ou A Santa Ceia, depende aí de onde você for pesquisar. Tem lugares que você vai ver que chamam de Última Ceia e tem lugares que você vai ver que chamam de Santa Ceia. O fato é que foi pintada por Leonardo da Vinci, mais ou menos entre os anos de 1400 e 1500, por aí. Mas o que retrata esse quadro, o que ele é importante? Só que antes de falar disso, eu acho bem importante frisar bem que não fui eu, não é da minha cabeça que eu estou tirando isso. Eu não tenho criatividade suficiente para elaborar toda essa teoria. O que eu fiz foi ler o livro O Código da Vinci, assistir o filme, ler a história de Leonardo da Vinci, a história do Império Romano, entre outras teorias que eu li também, teorias mirabolantes, teorias malucas, etc. e tal, e tracei um paralelo entre elas, inclusive até coisas que falam na Bíblia. E aí o que rola? Esse quadro, a Última Ceia, chamado de Última Ceia, as pessoas pensam que foi assim, teve a Última Ceia, no dia seguinte Jesus foi preso e tal. Não foi bem essa parada. O que rola nesse quadro? Nesse quadro rola que a ceia foi a revelação. Foi quando Jesus contou uma revelação para os apóstolos. Os apóstolos eram tipo os trainees, usando a linguagem moderna, eram os estagiários de Jesus. Jesus estava ensinando para que eles pudessem ir ensinar para os outros. Tipo as pirâmides também que rolam por aí. Eu ensino para você ensina para mais dois ensina para mais quatro e assim vai. Mas enfim. E antes de voltar aqui nesse quadro, fazer um pequeno parênteses, falar da Mona Lisa, que é o quadro mais famoso de Leonardo da Vinci. A Mona Lisa, na verdade, as pessoas acham que é um quadro grande, mas é um quadro pequeno. É mais ou menos dessa altura e dessa largura. É menor que essa TV. É um quadro pequeno. E seria, na verdade, um rascunho e não um quadro, apesar de estar pronto, terminado, completo, não é um quadro, uma obra. Era um rascunho. Por quê? Era um rascunho que Leonardo da Vinci fez para tirar o rosto dele e colocar o rosto feminino, para feminizar o próprio rosto. E isso por quê? Por qual motivo? Por qual razão? Para tirar o rosto de um dos apóstolos e colocar Maria Madalena na última ceia ao lado de Jesus. E Maria Madalena que seria, na verdade, esposa de Jesus e não uma prostituta. Essa fama de prostituta deram a ela para desmerecer as palavras que ela falava, para desonrar o nome dela, para que ela não tivesse credibilidade junto ao povo naquela época, obviamente. E que época era? Era a época do Império Romano. Era a época, assim, o penúltimo, antepenúltimo por aí dos imperadores de Roma, foi a época que Jesus viveu. E o que rolava naquela época? Os líderes religiosos tinham influência política junto ao imperador. E cada região do império, que Roma foi um império que dominou quase a Europa inteira. E cada região ali da Europa tinha os seus reinados e tinha os caras que, digamos, administravam, como se fossem governadores de cada região. Pilatos era um deles. E o que rolou? Os líderes religiosos, vendo que o povo estava deixando, parte do povo estava deixando de ir à igreja para seguir Jesus, os ensinamentos de Jesus, começou a considerar Jesus o herege, porque o que Jesus ensinava era diferente do que a igreja ensinava. Isso na terceira epístola de João, se você for na Bíblia ver a terceira epístola de João, antes do livro do Apocalipse, está claro com todas as letras que os líderes religiosos não recebiam os apóstolos, não queriam nem conversar com os apóstolos de Jesus para mudarem os conceitos religiosos, porque naquela época o líder religioso era visto como uma semidivindade, um homem de Deus. Você não podia sequer questionar um líder religioso. Você só tinha que aceitar tudo como verdade absoluta. Tudo que o líder religioso falava era verdade absoluta, inquestionável. E se eles fizessem um pedido, dessem uma ordem, qualquer um tinha que cumprir, tinha que obedecer, tinha que servir a eles como se servisse ao imperador ou ao líder da região, ao governador da região, no caso Pilatos. E aí o que aconteceu? O imperador anunciou que ia sair da cidade capital, que ficava lá no centro-oeste da Itália, mais ou menos, na região ali onde tem o Coliseu, o Vaticano, tudo ali fazia parte, na região do Vaticano, Coliseu, toda aquela região ali fazia parte da cidade capital, que era onde o imperador morava.
Então, para o imperador sair dali e ir até a região onde Jesus morava, eram umas 2, 3 semanas de viagem, porque mal tinham estradas, tinham poucas estradas. Foi justamente ao decorrer do Império de Roma que as estradas ali começaram a ser construídas. E o meio de transporte era cavalo, era charrete, cavalo, não tinha carro, não tinha nem veículo a motor, nem avião, nem nada. Então, os líderes religiosos da região, sabendo que o imperador ia visitá-los, ia visitar a região, eles queriam passar a impressão que a região era uma região exemplar, era uma região modelo para todo o resto do império. Então eles conversaram com Pilatos, mandaram Pilatos pegar os soldados que ele tinha e prender todos os criminosos, hereges, etc e tal. E nisso, Jesus sabia que ele era um dos caras dessa lista. Estava na lista dos hereges, dos líderes religiosos. E o que aconteceu? Ele reuniu a galera, os estagiários dele, os apóstolos dele e tal, e fez a revelação que cedo ou tarde ele seria preso, que o círculo estava fechando em volta dele. E que quem deveria dar continuidade aos ensinamentos, quem deveria ficar como líder no lugar dele, seria Maria Madalena, sua esposa. Agora imagine naquela região, que é um machismo até hoje em dia, o machismo impera, imagine lá 2000 anos atrás, como que o povo lá era muito mais machista. Então, a reação deles aqui, um aqui até pegar a faca para tentar matar ela, um tentar acalmar, um discorda, outros concordam, etc e tal. Toda a reação, se você olhar as expressões nos rostos deles, vocês conseguem deduzir como que essa notícia caiu para cada um deles. Quem concordou, quem discordou, etc e tal. E o Leonardo da Vinci aceitou fazer essa pintura justamente por causa disso, para expressar no rosto de cada um a notícia que eles estavam recebendo, como que eles estavam reagindo àquela notícia que eles estavam recebendo. Que Jesus cedo ou tarde seria preso e que a esposa dele seria o líder do grupo, a líder do grupo, né? Como que eles iam, todos os homens tal, iam se rebaixar a obedecer uma mulher num lugar totalmente machista. A considerar uma mulher como líder num lugar totalmente machista. Né? Um tentou até, igual eu falei, pegou a faca, tentou até matar ela. E aí depois que Jesus foi preso, todos foram caçados também pela igreja. E nessa de todos terem caçados pela igreja, o que aconteceu? Maria Madalena foi transformada em prostituta para não ter credibilidade nas coisas que ela falava. Então, assim, juntando todas essas teorias, dá essa história. Se ela é verdadeira ou não, eu sempre comento com os amigos meus, que é uma coisa que eu aprendi. Tudo que você ouve, você pergunta, é possível? Sim, não. É impossível? Sim, não. É provável? Sim, não. É improvável? Sim, não. E aí você tira suas próprias conclusões. Então tá aí o vídeo, paz pra todos, fui.